Olá, tudo bem? O Talk Show do Guru é um programa de entrevistas que traz os mais importantes destinos turísticos e hotéis de charme do Brasil e do mundo. Nossos entrevistados são gurus, especialistas nas suas cidades e hotéis. Eu sou Tiago Barbosa e, junto com Eduardo Barbosa, vamos entrevistar o Roberto Davini, que representa os hotéis Juma Ópera em Manaus e o Juma Amazon Lodge. Serão 4 blocos. Vamos falar nos 2 primeiros dos 2 hotéis e das atrações que estão no entorno. No terceiro, a gastronomia do local, fantástica dessa região. E o último, minha selfie perfeita. Não se esqueça de compartilhar, deixar seus comentários, curtir e ativar as notificações para receber os avisos dos próximos episódios. Bom, como já é de costume, quero mostrar para vocês também e agradecer muito as agências que compartilharam esse evento com os seus clientes. A Bárbara da Vivance do Rio de Janeiro, a Janice da Janice Vale Turismo de Bragança Paulista, o Nelson da Cia do Porto de Campinas, a Silvia da CT Tours de Jacareí, a Denise da Check-in de São Paulo, a Hanna da Lamia Turismo do Rio de Janeiro, a Carla da Outback Turismo de Pouso Alegre, a Maria do Carmo da Travel Office de São Paulo, a Zumira da Travel Connection Turismo de São Paulo, Elizabeth da Satac Turismo São Paulo, a Aline da Estile Turismo de Osasco, a Rosalie da Rosalie Turismo de Pindamonhangaba, o Pedro da Mundo Color de Sorocaba, o Reginaldo Zangaro de São Paulo e o Ricardo da Bridge Viagem de São Paulo também. Muito obrigado, pessoal. Bom, agora eu passo a palavra para o Eduardo dar sequência. Sejam muito bem-vindos a mais um Talk Show do Guru. Hoje estamos recebendo aqui o Roberto Davini, meu conhecido já de uma longa data e que traz para nós um tema do momento, que é a Amazônia, que é o estado do Amazonas, com as suas atrações e as suas riquezas e as suas belezas. Então, eu vou passar a palavra para o Roberto, para que ele conte um pouco da trajetória profissional dele, que o qualifica como guru em turismo e em Amazônia. Falar um pouquinho da minha experiência, rapidamente, em termos de percepções do que eu posso oferecer para vocês de informação, é que, assim, eu sou um aventureiro por natureza, né? Nós fazemos toda a representação dos Jumas Amazon Lodge e Juma Ópera para o trade, efetivamente, né? E nesse aspecto de aventura, nesse aspecto de guru e de experiências, e ao longo de toda a apresentação contar um pouquinho para vocês o que eu já vivenciei, e aí tem algumas fotos da minha, eu vou chamar de viagens de experiências, efetivamente, viagens de aventura, principalmente selva amazônica, floresta amazônica e Manaus. Já fui algumas vezes lá e tem muita coisa para contar. Vocês vão ter um pouquinho do que tanto o Juma Ópera como o Juma Amazon Lodge oferece, né? E eu começo essa apresentação, esse bate-papo, essa entrevista, né? Agradeço tanto o Eduardo como o Tiago, mais uma vez, pela oportunidade, falando um pouquinho de cada um dos... Muito bom, Roberto. Acho que agora a gente tem essa divisão aí, né? A entrada por Manaus, né? Pela cidade, que tem uma história riquíssima, e acho que vale a pena contar um pouco tanto do hotel, que está super bem localizado, quanto das atrações que tem para ver na cidade, né? Pode contar para a gente, por favor. Sem dúvida. E você visitou o hotel, né, Tiago? O Ópera, quando eu fui, ele estava em construção, ele estava nos finalmente ali, mas não cheguei a visitar. Eu olhei só a entrada, assim, mas não consegui entrar. Eu fui no Amazon, no Lodge. Fantástica experiência. Os dois são duas experiências imperdíveis, na verdade, não só de cidade como o de selva, né? Fica aqui um convite até para o Tiago voltar, o próprio Eduardo e todos vocês que estão nos assistindo, de efetivamente ir lá para ver em loco as maravilhas que os dois hotéis proporcionam.
Essa é uma das preocupações, né, de poder proporcionar o combinado, né, de você ter hotel de cidade com hotel de selva, justamente para ter a experiência única e muito emocional, né, nesses dois destinos. Manaus como atração turística, e eu vou entrar no processo do que a gente tem em termos de hotelaria lá. Um dos grandes diferenciais, e eu acho que sim, é importante reforçar, é que a gente está no centro da cidade, de frente para o Teatro Amazonas, né? Então isso é um diferencial muito interessante do próprio hotel, e até de você ter deslocamento próximo do porto, das outras atrações, que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês terem uma ideia. Aqui é a foto principal do hotel, da onde a gente está, né? Um pouco de um mapa que pontua exatamente, assim, atravessou a rua, você está de frente para o Teatro Amazonas, no centro de Manaus. Aqui um pouco do que foi, e o Thiago vivenciou a época da construção, porque este prédio, ele é um prédio tombado pelo patrimônio histórico, né, do século XIX, da época da borracha. Então, assim, teve uma preocupação de preservação, teve uma preocupação até de modernidade em termos de construção, preservando o lado arquitetônico, né? E aí do sonho efetivamente para a realidade, né? De como se encontra. É uma obra que durou quase 5 anos para ficar pronta, e nós tivemos a oportunidade de agora, em janeiro, fazer a abertura, o soft opening oficial do hotel, para atender todos os turistas que vão a Manaus e querem conhecer a cidade. Desculpa, um pouco das fotos, vocês vão ter uma noção de que é um hotel boutique, muito bem cuidado, um carinho, uma atenção efetivamente com a parte de decoração, com a parte de arquitetura. Só um parênteses, Tiago, está entrando mensagens via chat, mas eu estou com o chat fechado. Depois, se quiser me fazer pergunta ou interromper, eu respondo com o maior prazer. Tá ótimo, e aqui, a gente acompanha aqui e te passa no... Legal, obrigado. Em termos de hotel boutique, muito bem decorado, muito bem ambientado, uma preocupação de que atender e encantar clientes e visitantes efetivamente, né? Aqui um pouco das fotos, são 41 suítes ao todo, e eu entro muito no aspecto de que, assim, cada uma das suítes tem o seu encantamento, tem o seu lado emocional, seja ele de vista. Este é um dos apartamentos, uma das suítes que vocês veem que a gente está de frente para o Teatro Ópera, né? Teatro Amazonas. Uma das coisas que também retrata muito a preocupação de manutenção, de preservação da história brasileira, né? Como eu disse, como é um prédio do século XIX, para vocês terem uma ideia, o piso em alguns dos apartamentos é o piso original da época. E mais do que isso, retrata bem o Rio Negro de Solimões, o Encontro das Águas, que é um cartão de visita, um cartão postal da cidade de Manaus e que vale muito a pena conhecer, né? Vamos lá, algumas outras fotos, para vocês terem uma noção do que são as suítes, os apartamentos do hotel. Aqui também um detalhe e um carinho e uma atenção para a parte de piso, né, para a parte da onde estão todas as varandas, que a gente também retrata Rio Negro e Solimões no chão. E isso é uma forma de estar sempre lembrando as tradições regionais do hotel. Por fim, e aí o aspecto da diversão, do relaxamento, da curtição, nós temos no rooftop a piscina,
que tem, além de uma vista maravilhosa, toda a parte de amplitude de visão, você consegue ver o teatro, você tem outros encantos próximos e o Porto de Manaus também próximo, porque a gente está no centro da cidade. Tá uma beleza o hotel, hein, Roberto? E recém-inaugurado, né? Então eu até brinco que ainda tem o cheiro de tinta, porque ele foi inaugurado em janeiro. Infelizmente, com a pandemia, a gente acabou fechando final de março, início de abril, e retomou a operação agora em julho. E, na sequência, as dicas, né, do que a gente também sugere e reforça em termos de cultura, em termos de conhecimento, em termos de história. O Teatro Amazonas, que eu já falei, que está de frente do hotel, mas o Palácio Rio Negro está na rua lateral. Quem conhece Manaus sabe da proximidade de onde eles estão, né? Então vale a pena também visitar o teatro, vale a pena também visitar o Palácio Rio Negro, o Museu da Amazônia e eu considero como um deslumbre o Encontro das Águas, que você tem Rio Negro e Solimões saindo do Porto de Manaus como forma de conhecimento. Eu me lembro da última vez que eu fui, é uma história rápida, e no barco da frente, eu estava indo para fazer o Encontro das Águas com uns amigos, e no barco da frente tinha uma mulher e um piloteiro. E a mulher não teve dúvida, ela tibum para dentro da água, uma americana, que ela não acreditava que existia essa divisão, ela procurava a separação para ver se dessa linha imaginária entre o Rio Negro e os Solimões, e ela nadava de um lado do rio e dizia assim, não, isso é incrível. Aí ela voltava para o lado do Rio Negro e disse assim, mas não consigo acreditar nessa separação. Então, assim, vale a pena conhecer. Olha, Roberto, eu não fiz essa de entrar na água, não fui tão corajoso, mas eu coloquei a mão e é interessante que tem uma diferença de temperatura, inclusive, né? Muito. E, assim, a gente vai entrar no aspecto do Juma Amazon Lodge agora, mas um dos diferenciais que a gente reforça, não só do aspecto da temperatura, é no aspecto de mosquitos. E é um lado importante. O Rio Negro, ele tem, diferente dos Solimões, uma água mais ácida. E isso impede da proliferação dos insetos, dos mosquitos. E nós estamos, o Juma Amazon Lodge está efetivamente no Rio Negro, do lado do Rio Negro. Então acaba tendo a tranquilidade de você ter uma água ácida, uma água mais escura e a não proliferação de insetos, então você fica livre de mosquito em função até do calor que a região é muito forte, né? Roberto, e tem uma questão recorrente que é para fazer reservas tanto no Juma Lodge como no Juma Ópera, essa maravilha que você está nos mostrando, efetivamente o melhor hotel de Manaus. Existe diferença de preços para fazer reservas na internet e pelos agentes de viagem? Não, não. A tabela é única e a gente tinha até conversado antes, dizendo não, o valor permanece o mesmo, independente de quem pesquisa, via internet ou com os operadores. Que ótimo. Muito bom. E Roberto, aproveitar nessa linha aqui também, se tem, né, aqui você viu aí que tem várias agências que compartilharam esse evento, são agências muito especiais para a Flot e com grande frequência elas têm passageiros importantes, passageiros VIPs, que estão, às vezes, em uma comemoração de alguma data especial. Podemos, se eles nos indicam que tem uma situação desse tipo, que é um passageiro importante, podemos pedir amenidades, algum mimo aí para o passageiro quando ele visitar os hotéis? Isso já tem na nossa preocupação e até o acordo com a Flot de que toda e qualquer reserva efetivada, o upgrade é automático, só tem o aspecto
de algumas datas específicas e consultando sempre disponibilidade. Mas o upgrade já está garantido para os nossos parceiros. Opa, que ótimo. Muito bom. Tá? Juma Amazon Lodge, que na verdade, é o primeiro hotel do grupo. Juma Amazon Lodge já existe há mais de 10 anos. O Juma Opera está no seu 6º mês de vida, 7º mês de vida. E aqui é contar um pouquinho da experiência de floresta, efetivamente, né, de selva amazônica como um todo. Esta é uma foto aérea de toda a propriedade do Juma Amazon Lodge. E a gente tem, como hotel de selva, uma preocupação de que o hóspede, o passageiro, o visitante, o amigo, faça a sua incursão na selva, na floresta, exatamente para vivenciar e ter toda a experiência que o local proporciona, né? Os nossos bangalôs, sendo um hotel de floresta, todos os bangalôs, 19 ao todo, eles são palafitas suspensas nas copas das árvores, né, de frente para o rio, efetivamente. E, antes disso, só ressaltar para vocês o mapa da onde, efetivamente, a gente sai, porque o início da aventura, até chegar na região do Juma, a chegar no hotel, e o Thiago fez isso, né, em termos de experiência, a gente já proporciona a incursão ao destino, as aventuras, efetivamente. Então, você tem desde o encontro das águas, Vitórias Verges, os jacarés, os botos. Saindo de Manaus, a gente tem um trajeto que é parte barco, parte carro e parte barco novamente, até chegar, e aí vocês estão vendo o mapa na área vermelho, ao lado esquerdo da tela, na parte inferior, aonde efetivamente nós estamos. Um hotel de selva, como eu disse, né, muito integrado na natureza, com um aspecto mais do que rústico, né, um rústico chique, e uma atenção e uma preocupação também de sustentabilidade e de ser um hotel que se preocupa efetivamente com a floresta amazônica. Me conta um pouco como é que os proprietários do hotel tomaram essa decisão de fazer esse empreendimento em uma área que não é a mais fácil de se montar um empreendimento turístico, né? É um investimento muito corajoso. Sem dúvida. Foi um sonho da família, né? Materializado efetivamente em função de uma propriedade e até de uma preocupação até de preservação com a região. Vou contar rapidamente uma história que, assim, à medida que eles adquiriram essa propriedade, eles fizeram acordos com não só o Exército, que tem uma base próxima ali, e com as aldeias indígenas, com as comunidades ribeirinhas, para a preservação de toda a região do Juma. Então, assim, mais do que um investimento de um complexo e de um hotel de selva, uma preocupação em termos de meio ambiente com toda a região. A região do Juma, mesmo estando a 100 quilômetros de Manaus, ela é super preservada, ela é super mantida e ela é super olhada com os olhos dos proprietários e de toda a região, para que nada seja devastado, para que nada seja destruído. Então, assim, é o sonho versus a manutenção de uma sustentabilidade, de uma preocupação com o meio ambiente e proporcionar experiências de selva e de floresta para todo o mundo, não só para o Brasil, também para o mercado internacional. Acho que está vindo perguntas no chat aí. Mas, enfim, vamos seguindo. Se vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. E aí, voltando ao aspecto
aspecto do hotel, vocês estão vendo aqui fotos dos apartamentos, fotos da própria movimentação do rio ao longo da época de cheia, da época de seca. Eu não sei quando que o Thiago foi, se ele chegou a pegar a época da cheia ou a época das secas. Estava cheio, estava cheio. Estava cheio? Tá. Então, você tem... assim, todo mundo me pergunta, e isso vale a pena reforçar, em termos de experiência. Qual que é a melhor época para ir? E aí, não só suspeito, mas assim, vale a pena ir nas duas épocas, porque você tem diversidades de passeios e de encantamentos muito interessantes. Na época da seca, formam praias artificiais, as pessoas acabam curtindo efetivamente. Na época da cheia, pós-chuva, né, você tem, e aí uma foto do lado esquerdo, esse rio chega a subir até 15 metros de altura, então você tem uma navegação diferente em lugares que na seca você não iria. Alguns exemplos para fazer e para falar. Aqui, um pouco das fotos, né? Até porque, como eu comentei, é um hotel suspenso, então vocês veem um pouco da estrutura. Essa foto do lado esquerdo, no canto inferior, retrata a época da seca. Então, se você reparar no slide anterior, é o mesmo bangalô na época da cheia que o Thiago foi e na época da seca. Percebam essa movimentação do próprio rio, e isso tudo é experiência que a Amazônia proporciona, e nós, por estarmos num local muito bem localizado, dentro da selva, podemos proporcionar. Falando um pouco dos clientes VIPs, e aí só um reforço, nesse slide aqui, este é o nosso Bangalô Premium. Ele é como se fosse uma suíte presidencial, que ele tem uma área diferenciada, ele tem toda uma preocupação de ser diferenciado, efetivamente, mas ter uma visão 360 graus. Olha o carinho, a atenção do que a gente prepara para receber o hóspede, né? E ele ainda tem a parte de um deck exclusivo para poder vivenciar. É um mero detalhe, mas é uma suíte com 96 metros quadrados. Ela é bem grande, muito bem confortável e tudo. Parte de infraestrutura, porque como a gente está a 100 km de Manaus, e mesmo tendo 3 horas de viagem, tudo é feito e integrado no próprio hotel. A alimentação, os passeios, os transfers. Isso é uma preocupação do Jumar Amazon Lodge em proporcionar a experiência completa. Aqui o nosso buffet, logicamente que o protocolo de Covid-19 mudou e todos nós estamos preparados para atender, mas é um detalhe de serviço que a gente também oferece. A piscina, e aí uma experiência de poder também proporcionar para o hóspede nadar no Rio Negro. Ele tem aqui uma tela de proteção na parte de baixo. Essa água é a água do próprio rio, né? E a gente também proporciona essa experiência 100% segura, né? E as pessoas falam, mas eu vou nadar no rio tem jacaré, tem piranha. Fica tranquilo, eles estão super bem alimentados e a gente nunca teve nenhum problema na região com isso. Roberto, a experiência de nadar nessa piscina é muito interessante, porque, né, você vê que a água é a água do rio mesmo, então dá um certo frio na barriga, assim, depois você entra, você vê, dá para sentir, né, a rede, dá uma sensação super tranquila depois que entra, mas é muito interessante, acho que essa solução que vocês encontraram, ela permite essa interação com uma segurança total, né? Muito bom. Sem dúvida, sem dúvida. Isso assim, eu já entrei, né? E aí não sei se você chegou a nadar no rio sem ser na piscina, mas eu tive a experiência
de nadar no rio e tudo. E as pessoas falam assim, mas você não teve medo? Eu falei assim, medo? Não. Até porque eu estou vivo até hoje. Então, assim, para mim, assim, não tenho nenhuma mordida de piranha, nenhuma mordida de jacaré, nada disso. Mas, assim, é muito legal você ter, vivenciar a experiência no Rio Negro. É o que você falou, né, Roberto? Eles estão muito bem alimentados com comida orgânica, não vão comer carne nossa que se alimenta com sabe lá o quê, né? As coisas aqui processadas, industrializadas, eles estão melhor. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Roberto, antes de você contar aí o que fazer lá, recapitulando, são 100 quilômetros de Manaus, aproximadamente 3 horas de deslocamento. Justamente. E parte do deslocamento é em barco, parte é em carros. Isso. Conta um pouco desse transporte que é feito entre Manaus e o Lodge. Como funciona? Então, parte como você mesmo disse, só reforçando a explicação. A saída é feita a parte barco e a gente vai até um porto. Desse mini porto, pega-se um carro próprio, o nosso transfer próprio, para fazer mais um deslocamento até chegar no terceiro, segunda parada, onde pega uma lancha até chegar no Juma Amazon Lodge. 106 quilômetros é a medida exata. Porém, são 3 horas de deslocamento em função de você fazer o barco, fazer o carro e fazer o barco novamente. Isso é necessário até na movimentação do rio, né, ao longo do processo, mas uma forma da gente estar numa área super preservada, muito interessante de ser vista. E essas 3 horas de viagem passam assim muito rápido, porque você vai vivenciando uma série de experiências ao longo do caminho. Só reforçando aquela sua pergunta da preocupação de preservação e tudo, os donos do hotel também têm um aspecto de sustentabilidade e um aspecto de ajuda às comunidades locais. Estou mostrando aqui um pouco das fotos do que eles fazem ao longo de todo o ano, fazem ao longo de um processo onde a gente tem os painéis solares para aquecimento de água, os boilers justamente para que em cada um dos bangalôs você tenha água quente, o próprio tratamento de água interno, a reciclagem dos produtos e as ajudas das comunidades ribeirinhas, de forma de sustentabilidade, fez com que a gente ganhasse 2 prêmios, né? Não só da revista do Guia 4 Rodas, como do TripAdvisor, de hotel com uma preocupação de sustentabilidade. Isso está no DNA da diretoria como preocupação. Roberto, eu lá no hotel percebi muito esse cuidado e vocês estão de parabéns mesmo. Eu tenho vários desses nossos programas aqui, eu tenho enfatizado esse ponto como dá gosto de trabalhar com quem faz a coisa certa, né? E de uma forma que gera recursos, gera renda e ao mesmo tempo consegue promover a preservação, né? Numa região tão especial, né? Que ela é muito importante essa postura de vocês aí, muito legal. Legal, é legal. E aí, seguindo na sequência, né, sim, quando a gente fala do hotel, e aí é o pacote completo oferecido para o visitante, para o amigo, para o turista, a gente tem uma série de atividades. Só para te perguntar, Thiago, quanto tempo você ficou lá? Foi super rápido, porque foi um evento até da Brastoa. Eu passei, acho que foram 3 dias. Tá. Foi curto. Nós fizemos algumas atividades, fizemos a caminhada na floresta, o nascer do sol,
pôr do sol, alguns passeios, aquela focagem de jacaré. A gente saiu para tirar umas fotos, porque estava com alguns jornalistas também. Legal. Visitou a casa, né, a casa de um morador ali, ver o processo, né, de fabricação de alguns, de melhoria de mandioca, né? Legal. Desculpa, na verdade, só eu estou fazendo perguntas para você e deveria ser ao contrário, né? Você me perguntar sobre as experiências, mas é sempre bom ouvir pessoas que já foram também e que vivenciaram isso, né? Quando você me falou, eu já fiquei 3 noites lá, é o que a gente sugere a partir de 3 noites. Você tem uma série de experiências, uma série de atividades para fazer. Lembrando que quando você vai 3 noites, a gente sugere 9 tipos de atividades, e aí eu vou mostrar alguns passeios, algumas aventuras, algumas experiências que tem na região, e isso é para guardar para o resto da vida, ficar marcado no coração, na memória e na história, para contar para filhos, netos, enfim. Entre elas, barco, na sua essência, né? Porque a gente está na beira do rio e a maioria das atividades sempre é feita via barco, né? A gente tem desde a focagem, como você falou, a interação com os bichos. Não sei se você chegou a pegar esses macacos que estão do lado direito superior da tela. Eles não são do hotel, mas eles vivem na região, então tem toda a parte de interação com o hóspede. O bird watching, que é uma coisa muito procurada pelos estrangeiros, mas a gente percebe que cada vez mais o brasileiro quer ver isso, quer fotografar, quer vivenciar, e isso a gente também oferece. Aqui, alguns exemplos de atividades, né? Tem muita coisa a ser feita, desde jacaré, desde nadar com boto, você pegar as canoas para circular por toda a região do hotel, as experiências de pesca, e aí vale a pena um reforço, porque de setembro a novembro é a época específica de pescaria, onde tem a maior interesse dos brasileiros e dos estrangeiros ir fazer a experiência de pesca. E aqui alguns exemplos do que a gente proporciona para o mercado, né, para os hóspedes, e você vê uma mulher pescando uma piranha e as pessoas se divertindo em toda a interação. A Amazônia tem o seu lado de encantamento, não só de fauna, mas também de flora, né? Então, assim, são pôr-do-sóis maravilhosos, inesquecíveis para a memória e para a lembrança, e a própria focagem à noite, que eu considero uma super experiência quando você vai à noite na selva, na floresta, para ouvir os barulhos, as modificações, que ela acontece, e aí é uma experiência incrível. Inclusão social e inclusão ambiental, a gente tem isso como legado e tem isso como preocupação. Então, assim, escolas são muito bem-vindas, grupos de estudantes são muito bem-vindos, pessoas que têm uma preocupação com o meio ambiente para ter todo o processo de interação, né? E aqui vocês veem os jovens fazendo uma caminhada na própria floresta, né? E interagindo até numa plantação de uma árvore, recebendo um certificado, fazendo piqueniques, enfim, a gente proporciona a melhor experiência possível. Você fez a da formiga? Do formigueiro? Do repelente natural? Não fiz. Na verdade, você falou, eu passei 2 noites, né? Foram 3 dias, foi super... 2 noites, A gente ainda conseguiu fazer bastante coisa, foi bem intenso, mas preciso voltar lá para fazer o completo.
Esse da foto que vocês estão vendo aqui é um super formigueiro, né? E isso é uma das experiências que a gente proporciona, super segura, porque esse formigueiro te proporciona um repelente natural. Então, você fica completamente camuflado, vou chamar assim, para fazer os seus passeios na selva sem ser percebido. E isso só a Amazônia tem, né? Você percebe que a mulher está colocando a mão no formigueiro e esse formigueiro produz como se fosse uma seiva para te deixar imune e não perceptível na sua caminhada. Isso a gente proporciona também, não só o rapel, como atividade. Pode-se chegar tanto de barco como o hidroavião, isso é uma possibilidade também. Aqui vocês estão vendo a foto de um hidroavião que leva as pessoas até lá. Em 20, 25 minutos está no hotel e com um diferencial de ver a Amazônia pela parte de cima. Então dá para combinar essa coisa de fazer a ida por barco, carro e barco, e voltar via hidroavião, sobrevoando a floresta amazônica como um encanto e um diferencial. Tem uma pergunta aqui. Este barco que você mostra nessa foto é o típico barco que você usa para fazer o transporte, o traslado para lá? Isso. São lanchas rápidas, de grande porte, justamente para levar os hóspedes para o hotel. É um barco próprio, não é terceirizado, tá? No barco do próprio Juma Amazon Lodge. Com teto, né? Com cobertura. Sim, sim. O Pedro, aqui de Sorocaba, está nos perguntando se você pode dar uma ideia de tarifas numa estação média, sem ser na alta estação. Olha, agora de bate-pronto eu não vou te passar essa informação, porque assim, a gente disponibilizou toda a parte de reservas diretamente com vocês da Flote. Se dissesse que é 10 ou 20, eu posso estar dando a informação errada. Nesse momento eu não estou com ela aqui para te falar os valores. Roberto, eu ia te perguntar, em termos de preparação, né, que alguém que vai visitar o hotel, eu preciso levar algum equipamento especial, o que precisa para se preparar para essa aventura? A parte de vacinação é importante, né? Isso é um reforço que todo mundo faz no aspecto de contra a malária. E aí você tem o próprio repelente como preocupação básica, a parte de bota, como você tinha falado na sua experiência de ter ido, roupas leves, mas roupas efetivamente para fazer uma caminhada na selva, para você ter proteção solar, porque a gente está falando de um lado quente, né? O norte do país de ser muito quente, de ter uma preocupação não só com a chuva, mas com o calor também. Então, assim, basicamente, são roupas leves com chapéu, protetor solar, bota, enfim, aspectos específicos para ir para uma floresta. A bota de cano alto, especialmente para caminhar, tem uma caminhada, né, no meio da floresta, então é interessante realmente você ficar mais protegido. Sem dúvida. Roberto, você falou em repelente, isso significa que tem mosquito, então tem que ter repelente, é isso? Na verdade, assim, a proliferação de insetos na região é quase zero, porque a água do Rio Negro ela é muito ácida. Mas você pode ir para uma região um pouco mais distante que possa ter pequeno número de insetos. O repelente natural que a gente proporciona essa experiência já tem lá efetivamente. É mais no seu traslado ou à noite se você aparecer um pernilongo, pode chamar assim, mas é muito difícil de ter na região em função da acidez da água. Eu tive na época de cheia e assim
tem alguns mosquitos, mas me surpreendi que eu esperava que eu ia, né, ter que batalhar ali, ser engolido pelos mosquitos. E não é nada disso. Realmente, assim, mas você está no meio né, da floresta amazônica. Então, sem dúvida. Tem muita vida, né? Mas realmente não, com o repelente você fica muito tranquilo, não é algo que incomoda. Sim, sim. Como é diferente nos Solimões. Nos Solimões, em função de ser não mais quente, mas de ter uma água não tão ácida, a proliferação de insetos é muito maior. Isso é um diferencial que a gente reforça da onde efetivamente está o hotel. A utilização desses barcos para se deslocar até lá, no transporte, é uma coisa fácil para algumas pessoas com um pouco mais de idade, com um pouco mais de dificuldade de deslocamento? Perceba que na própria foto você tem uma senhora que está, é a primeira mulher da foto, do lado direito, indo para o hotel. Logicamente que quando você fala de acessibilidade, a gente não pode esquecer que tem escadas. Nós estamos na copa das árvores, ou seja, quase 15 metros de altura. Então, assim, a pessoa precisa ter um pouco mais de acessibilidade para poder se locomover. E aí, quando você fala de selva, de floresta, você tem a caminhada para fazer, você tem um retalho para poder curtir, tem os passeios que a gente proporciona, que a pessoa não precisa ser um atleta, mas ela pode vivenciar as experiências. Por exemplo, o cadeirante, não é que não seja bem-vindo, mas ele vai ter muito menos acessibilidade para andar no meio da floresta, para subir as escadas para chegar nos bangalôs e tudo. Bom, aqui, Roberto, já teve gente que já se pronunciou que a comida é muito boa. Eu posso confirmar essa experiência. Tem aquele, aliás, eu lembro muito bem daquele tambaqui. Me surpreendeu o buffet. Acho que tem essa questão aí pontual agora com a Covid, tem que mudar um pouco isso, claro. Mas eu tenho certeza que o cuidado com os pratos e os alimentos vocês seguem o mesmo. E, bom, acho que conta um pouco também aí para a gente. Eu já sei, sou suspeito para falar que eu adorei a comida, mas conta o que o pessoal vai encontrar quando for lá. A diversidade é bem grande, legal e positivo isso de você dar o seu feedback em termos de experiência, porque eu também sou suspeito para falar, né? Quando você come um peixe não tirado da geladeira e tirado do rio, é completamente diferente em termos de sabor, de sabor e tudo. E aí, eu quero dar alguns exemplos de pratos típicos que eu até coloquei na tela aqui, para vocês terem uma noção, que assim, peixe, desde uma caldeirada, um pato no tucupi, o pirarucu, o tucumã, o tacacá, enfim, uma diversidade tão grande e gostosa de peixes que a gente proporciona como experiência gastronômica. Né? Cada vez mais eu escuto das pessoas dizer assim, puxa, eu quero ir para um lugar, mas eu também quero vivenciar experiências gastronômicas. Eu quero saborear o que cada região ou cada particularidade do planeta tem em termos de gastronomia. E isso a gente proporciona não só para o Juma Amazon Lodge, também como para o Juma Ópera. Você ter uma bebida típica do Guaraná in natura, o suco de cupuaçu, o próprio açaí, que é da região e é diferente, né? Você percebe que o açaí é diferente, isso tudo a gente proporciona. E aí, só reforçando e voltando ao aspecto do Juma Ópera em Manaus, a gente tem o restaurante próprio que está ligado ao hotel, que atende não só os turistas, mas também a parte de corporativo, de business, né? Então, assim, é um restaurante com uma chefe de cozinha. Agora o pessoal vai ficar com água na boca, tá? Porque eu vou mostrar algumas fotos de pratos
que a gente proporciona. A Sofia Bendelac é uma manauara, desenvolveu todo um cardápio específico para o hotel e para o restaurante, né? Proporcionando experiências gastronômicas fantásticas. É assim, dá vontade de lamber o prato. Desculpa a brincadeira, mas dá vontade de lamber o prato de tão bom que é. E aí, a gente também tem a parte dos doces e das bebidas. Eu vou até mostrar alguns exemplos depois. Só reforçar um pouquinho do restaurante, onde a gente tem, e vocês estão vendo a foto dele, toda uma preocupação de alimentação com aspectos típicos. Além da culinária ser local, a gente tem aspectos típicos de arquitetura e de decoração do restaurante. Até no centro da tela que vocês estão vendo, tem o Encontro das Águas, é um painel, uma cascata de água que retrata efetivamente o Rio Negro e Solimões. Então, esse é um carinho que o hotel tem com a cultura local. Aqui, um pouco das fotos, reforçando que, em função do próprio Covid, a gente tem todo o protocolo sanitário necessário, os doces, para o pessoal ficar com mais vontade ainda do que a nossa chefe de cozinha preparou e proporciona em termos de experiência. Além disso, os próprios restaurantes locais, né, que também proporcionam a própria gastronomia da Amazônia, e aí tem alguns exemplos que eu coloquei aqui, não só para o Juma Ópera, mas para quem quer dicas da região para poder vivenciar. Roberto, temos uma pergunta aqui da Vitória sobre clientes passageiros que tenham a opção vegana. Nos hotéis, isso é fácil de arranjar ou não? Isso é uma solicitação sempre antecipada para a equipe se preparar, se prevenir para atender esse tipo de consumidor. E, Roberto, ali na praça do ópera, do teatro, ele tem uma senhora que vende um tacacá, não tem? Tem a dúvida que ela é um cartão postal, um ícone da cidade, com a experiência de um prato maravilhoso. Né? E ali tem uma barraca ali, né? Muito, muito gostoso. Não sei como está agora nesse momento, mas espero que esteja bem, muito simpático e atende super bem. Com certeza, com certeza. E, Roberto, quem eventualmente, né, depois de ver isso aqui, acho que não tem quem vá querer ficar em outro hotel que não o Ópera. Mas caso o passageiro esteja hospedado em outro local, ele pode ir desfrutar de uma refeição lá no hotel? É muito bem-vindo, é muito assim, a gente abriu efetivamente para proporcionar experiência culinária gastronômica, não só para o hóspede, mas também para os visitantes, seja ele do mercado corporativo, seja ele que esteja num outro hotel fora do grande centro, mais afastado da cidade, mas que chegue para nós lá e faça a experiência da alimentação e depois dê o feedback. É super bem-vindo e importante para nós. Não, ia só comentar, né, como essa parte da gastronomia, ela engloba e né, deixa ainda mais abrangente essa noção que nos espanta, né, como o Brasil é essa imensidão, essa diversidade e a riqueza que tem, né, e nós falamos isso, né? Eu escuto isso desde pequeno, né? Não, o Brasil é um país muito diverso, muito miscigenado, muito, né, com muitas culturas e tal, mas vivendo aqui, bom, eu sou de São Paulo, né? Às vezes eu acho que a gente não tem a real noção do quanto é, né? Acho que poucas pessoas vão para a área norte, Nordeste é muito comum das pessoas irem, mesmo o Sul, né? E que são riquíssimos em cultura, mas o Norte, ele tem, acho que
não sei, né, tem um quê, algo quase, né, misterioso, muito distante da realidade do dia a dia de quem é do Sudeste, né, mais do Sul. Então, essas comidas tão diferentes, né, esses ingredientes que não são do nosso dia a dia. E, bom, a experiência no hotel de selva, à noite, né, quando você deita para dormir, você escuta a selva pulsante e viva ali, é algo que arrepia, né? Agora, de lembrar, eu fico impressionado só de lembrar, e acho que é algo que todos que puderem, e tiverem vontade, devem fazer, que é uma experiência fantástica mesmo. Duas coisas que você falou que são muito importantes. O aspecto da culinária, da gastronomia, além de tudo, é super saudável, né? É um ponto muito importante. Você está vendo que foi tirado da própria natureza, né? Servido, proporcionado com toda a particularidade da cultura local, e a experiência da selva à noite pulsando. Só para reforçar rapidamente, a gente tem um redário, né? E esse redário, não sei se você chegou aí, é uma caminhada de 5, 10 minutos no meio da selva, porque é um redário um pouco mais afastado, onde a gente proporciona a experiência de quem quer dormir à noite na selva, numa rede. E aí ouvindo todos os barulhos, ouvindo todas as particularidades que a floresta proporciona. Eu conto essa experiência para as pessoas e elas dizem assim: Deus me livre, eu vou dormir numa rede, no meio do mato. A pessoa, você não sabe o quão emocionante é, e aí você quer dormir na noite seguinte, porque foi uma experiência maravilhosa, foi assim, encantou efetivamente, né? Trabalhou com o seu lado emocional, de falar assim, mais do que superar, eu vivenciei isso aqui em nenhum outro lugar. Então a gente tem muito isso de preocupação em proporcionar aí as experiências na floresta que vão ficar guardadas para sempre na memória, nas histórias, nas lembranças, enfim, nas conversas com os amigos, os parceiros, os clientes, enfim. Eu, se pudesse, ficava a noite inteira aqui contando as minhas experiências, desde a primeira vez que eu fui lá, e ia dizer assim, mas você tem certeza que você vai pular nessa água? Não, eu não tenho dúvida nenhuma, eu vou pular, porque se todo mundo pula, por que eu não vou pular? Exatamente. Vencer é mais a barreira psicológica. Para quem é da cidade, isso é uma grande barreira, né? Sem dúvida. A vida está ali pulsante e ela acolhe a gente, não tem nenhum risco, é super uma baita experiência mesmo. Legal. Roberto, diga lá. As selfies, né? Estamos chegando no fim da nossa entrevista e legal. Você vai fechar a entrevista com as fotos que são selfies perfeitas para as pessoas guardarem, né, para a memória. E eu quero aproveitar, então, antes de você terminar com a selfie, quero agradecer a você pela gentileza de estar aqui com a gente, parceria, muito obrigado. E também a todos que estão nos assistindo hoje aqui. Roberto, também quero agradecer muito essa parceria, foi uma satisfação revê-lo, também rever e relembrar essas memórias que são marcantes aí de fazer essa experiência, de estar lá, e também agradecer a todos que assistiram, muito obrigado. Eu que agradeço a atenção de vocês, o carinho que vocês têm com a gente, é super bem-vindo, é uma troca, sempre uma troca de experiências e tudo. Vamos nos encontrar em breve lá no hotel novamente para fazer as outras experiências. Mas eu queria, acima de tudo, pedir desculpas no início da apresentação, esse pequeno delay aí, onde a gente não conseguia colocar a apresentação para funcionar. E, mais do que agradecer, só pontuar o seguinte: eu sou tímido por natureza, né? Então, assim, vocês não verão as minhas selfies. Mais do que a timidez, eu estou sempre trabalhando. Então, assim,
quando eu vou acompanhar grupos ou quando a gente faz as press scripts com jornalistas, eu estou sempre no backstage, preocupado em proporcionar as melhores experiências. E nunca tiro foto minha. Vocês viram lá no início algumas fotos meio que forçado para fazer, mas eu estou colocando algumas selfies perfeitas aqui, onde vocês vão entender a felicidade, o grau de satisfação que cada um teve à medida que clicou o seu momento, a sua atenção, a sua ação e a sua paisagem. Então, eu dou um exemplo inicial, que esse macaco pegou a máquina para fazer a foto dele, né? Então tem essa coisa da selfie perfeita, ele fez questão de vê-lo. Além dele, você percebe que o pessoal, num passeio de barco, fazendo as selfies, acho que assim, não vou entrar na particularidade, mas sempre tem a satisfação, o prazer, a experiência fotografada com um momento vivenciado. A menina pulando na piscina e se divertindo, o casal no próprio bangalô. Aqui, as experiências que os familiares vivenciam. Então, era um pai fotografando o filho na canoa para fazer um passeio. Alguns exemplos de selfies, não só em Manaus, também na floresta, né? E a gente finaliza com a selfie perfeita, porque isso é um diferencial que só Juma Ópera tem. Você vê que parece que é uma montagem, mas não é. É a hóspede feliz, onde no ângulo exato ela consegue tocar na cúpula do Teatro Amazonas. Então isso é um cartão postal para não ser esquecido jamais. Roberto, fantástica essa foto, hein? Muito. Muito boa escolha. Parabéns. Obrigado. Obrigado, Roberto. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Não se esqueça de deixar seus comentários, curtir, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os alertas dos próximos episódios. Muito obrigado e até a próxima.